Thalita, o que eu posso misturar, o que eu não posso misturar? E aí, meu povo? Minha pava, tudo bem? Vocês já me pediram esse vídeo uma vez e num outro dia a gente conversou no Instagram e voltaram a falar sobre isso comigo. Thalita, o que eu posso misturar, o que eu não posso misturar? Mas tem 3 pontos básicos pra você saber antes da gente começar a falar sobre o que não misturar. Se você já curtiu esse canal, se inscreve, faz parte do time Popova. A primeira coisa é que, normalmente, os produtos que a gente deve evitar misturar são ativos. E o que são ativos? São produtos que fazem mudanças na sua pele. Seja um clareamento, um rejuvenescimento. Ela faz alguma ação que não só uma básica hidratação. Se você nunca usou um produto todo mundo já usou. Se você nunca usou um ativo, a primeira coisa que eu posso te falar é: comece por um só. 1, 2, 3 meses usando aquele produto. E aí a gente parte para um novo ativo. Comece por etapas. A segunda dica é: use hidratante. Pele oleosa, pele seca, pele mista, pele. Sem hidratação, sem proteção. A terceira dica, pessoal, que não é bem uma dica, é que caso você já tenha visto essa mistura que eu vou dizer para vocês aqui, evitem misturar isso ou não misturem isso, esse com esse, e você tenha um produto com essa mistura, é que esse produto foi pensado dessa maneira. Se você já teve acne ou tem tendência a acne, você já deve ter ouvido falar do peróxido de benzoíla. Esse nome não é muito simples, eu concordo. Peróxido de benzoíla ajuda a limpar a nossa pele, ele é um potente anti-inflamatório, então ele faz ali uma limpeza do seu poro, garantindo que você não tenha mais a bactéria da acne ali, e muitas vezes ele trabalha oxidando. Mas peróxido de benzoíla somado a ácido retinóico, todo mundo ama este produto, peles maduras gostam mais. Tá me chamando de velha, Thalita? Maduras, não velhas. Vocês não têm noção do que é o ácido retinóico. Nasce outra pessoa. Tem um periquito lá no Harry Potter, não tem um passarinho lá? Nasce da cinza? É isso aí que a gente faz. Vem falar pra mim, velha. É que faz comida boa. Mas sim, normalmente as peles mais velhas, mais maduras, gostam mais do ácido retinóico, porque ele é um potente esfoliante, ele ajuda você a ter a remoção de uma pele mais externa, atinge áreas mais profundas e é um produto para anti-envelhecimento, rugas, linhas. Uma vez que nas pesquisas eles explicam que os dois são instáveis juntos. Então normalmente não é recomendado você misturar o peróxido de benzoíla com o ácido retinóico numa rotina. Além disso, como eu disse para vocês, o peróxido de benzoíla oxida, lembra? Você não pode colocar ele como um antioxidante. Ou não faz sentido você colocar ele com antioxidante, que seria o quê? Nossa vitamina C maravilhosa. Só amamos, já temos ela aqui no canal. E a vitamina C também ajuda a renovar a sua pele. Ela ajuda muito no brilho da sua pele, o estímulo de colágeno. Então ela anda ali parecido com o ácido retinóico, mas ela é muito mais gentil. Mas a vitamina C ou ácido ascórbico é um antioxidante. Então, não colocamos ele com um oxidante, que seria o peróxido de benzoíla. Já o nosso ácido retinóico, nossa vitamina A, como comentamos anteriormente, né, Sinoica? Esse ácido, a gente precisa tomar algum cuidado, porque ele é um pouquinho mais agressivo. Logo, se a gente misturá-los com outros ácidos, a gente tem tendência a hipersensibilizar a nossa pele. Então, o que já leva a gente a saber que o ácido retinóico, a vitamina A, misturada com AHA, que é uma família de ácidos, alfa-hidroxiácidos, você já deve ter ouvido falar se você já pesquisou um pouco mais sobre ácidos. Alfa-hidroxiácidos geralmente é o ácido glicólico, mandélico, tartárico, lático e esqueci algum, eu acho, cítrico. Todos são esfoliantes. Deixa eu dar uma olhada na nossa cola. Esqueci algum? Não, falei todos. Esses ácidos, o alfa-hidroxiácido, ele abre caminho, né? Ele faz com que essa esfoliação que promove é o famoso peeling químico, tá, pessoal? Já falamos de peeling aqui no canal. Card. O peeling químico faz com que abra espaço, né? Ele vai fazendo uma remoção e esse em especial é praticamente ali quem tá na linha de frente, que trabalha para valer e faz a coisa acontecer, então ele abre as barreiras para a gente conseguir trazer outros ativos. But
Ácido retinóico é bastante agressivo, já é um esfoliante, então não tem necessidade da gente fazer uma hiperesfoliação na nossa pele. Temos também numa família de ácidos conhecido como BHA ou beta-hidroxiácidos, mas a gente já conhece, é o famoso ácido salicílico. Temos o Sali aqui no nosso canal, né, Sali? E aí, galera? Belezinha? Medo. Eu não sei se eu tenho medo da tiacinóica, mas assim, ficar sozinho com ela. Caso vocês não conheçam esses personagens, eles já estão aqui no canal. É muito importante vocês lembrarem que o ácido salicílico é um secativo. Você pode encontrar ele em sabonete, em esfoliante, em sérums e tudo mais. É muito recomendado para peles oleosas, peles acneicas, ajudar a controlar a oleosidade e manter a nossa pele mais sequinha. Então, peles oleosas adoram, mas esse beta-hidroxiácido misturado com ácido retinóico pode hipersensibilizar a sua pele novamente, porque o ácido retinóico já faz um ressecamento leve na sua pele, já é um pouquinho mais agressivo. Então, os dois juntos podem deixar a nossa pele um pouquinho mais sensibilizada. Já voltando para nossa vitamina C, que todo mundo ama, vamos falar sobre a mistura dela com ácido retinóico. E isso é muito recomendado pelos dermatologistas, tá? Pela combinação de ácido retinóico e vitamina C. E sim, essa combinação pode dar certo, mas ela também pode dar muito errado. A gente vai ter um problema aí em deixar a nossa pele mais sensível, uma vez que os dois fazem, né, uma espécie de esfoliação, vão deixar ali a sua pele mais exposta. Mas eu te recomendaria usar a vitamina C durante o dia, uma vez que ela também te ajuda a proteger do sol, né? A proteger dos raios solares com filtro solar. Já o ácido retinóico à noite, uma vez que ele sensibiliza a sua pele e não deve ser passado durante o dia, se você assistiu o nosso vídeo com a sinóica, Sali e todo mundo. O alfa-hidroxiácido com o beta-hidroxiácido pode ser uma combinação interessante, por incrível que pareça. Estamos falando aí de muitos ácidos. Existem já misturinhas bem comuns em alguns cosméticos, de ácido glicólico, por exemplo, com salicílico ou mandélico. Você vai encontrar essa mistura. Então, só pra gente relembrar, AHA, alfa-hidroxiácido, são os ácidos esfoliantes que vão abrindo, trazendo uma pele nova, mas também ajudando a permear mais produtos. Então, a combinação de você entrar agora com o beta-hidroxiácido, você consegue ir um pouquinho mais fundo, fazer uma limpeza melhor ali, o trabalho do seu beta-hidroxiácido. Mas é importante você ter um cuidado maior, porque pode dar uma leve sensibilizada, mas essa combinação funciona. Já o AHA, alfa-hidroxiácidos, com a vitamina C, também existem misturinhas por aí. Tem que ter um cuidado maior. Você pode misturar, mas tem que ter uma pele mais resistente. Se você tiver uma pele mais sensível, muito provavelmente sua pele não vai gostar muito dessa mistura. Então, esse já é o primeiro ponto. Já se você quiser fazer esse uso e os dois não forem tão potentes, então tanto os ácidos, né, glicólico ou mandélico ou tartárico, se eles não forem tão fortes, mesmo sua vitamina C for mais suave, a combinação vai funcionar bem. A gente também pode ver a mistura dela com a niacinamida, vitamina B3. Um coração por ela, assim, gigantesco. E a niacinamida é um potente clareador e renovador, também ajuda a manter a sua pele reparada, ele é um bom reparador, essa é uma melhor palavra, mas ele ajuda em manchinhas, tanto de acne quanto melasma. Tem uma pesquisa impressionante em relação a melasma com niacinamida, então eu vou trazer um vídeo pra vocês ainda da niacinamida, eu prometo. Mas a vitamina C, somada à niacinamida, vitamina B3, é maravilhoso. O glow da sua pele fica impressionante, é um booster mesmo, mas tem algumas pesquisas aí que controvérsias. Falam que não é tão bom a gente fazer essa mistura, mas já tem outras pesquisas que falam muito bem. Já a vitamina C com o filtro solar, que eles ajudam muito na sua proteção contra os raios solares. Se você usa a vitamina C antes do protetor solar, ela pode ajudar a prolongar essa proteção e ainda é um antioxidante. Oxidantes, todos longe, entendeu? Ninguém chega. Tem ruga aqui. É meio essa a propaganda que eles vão fazer, entendeu? Quando eles estiverem juntos. Já se você quiser misturar qualquer um desses ativos que eu disse com produtos hidratantes, reparadores, calmantes, são todos normalmente voltados, né, para deixar a sua pele mais tranquila, mais hidratada. Como eu disse para vocês no início, se você usa hidratante, provavelmente você vai ter uma melhor performance desses produtos. E comentem o que mais vocês estão querendo saber, que vídeo que vocês querem aqui no canal. Gente, se você gosta desse canal, você podia se inscrever, né? Tem um negocinho aí embaixo. Inscrever-se. Essa cor assim, ó. Combina com a minha camiseta.
No caso é se inscreve. Podia estar escrito aqui.